Hoje, no programa Doutor Sorriso, iremos mostrar o que é odontologia estética, para que serve e quais as diferentes técnicas e equipamentos de última geração que estão disponíveis para a conquista do sorriso perfeito. Acompanhe aqui no Doutor Sorriso. E fique atento porque neste momento o programa Doutor Sorriso dará para você as dicas necessárias para alcançar um sorriso perfeito. Hoje em dia, existe uma grande procura por dentes brancos e alinhados. Mas o que nem todos sabem é que antes deste passo é necessário que seja realizado um planejamento. Desta forma, o cirurgião dentista poderá avaliar as necessidades, as urgências e as alternativas de tratamento para cada paciente antes da conquista de um sorriso de estrela. Nos últimos anos, a evolução dos materiais dentários foi muito grande, assim como o aprimoramento técnico e científico dos profissionais da odontologia. Com tudo isso, se dividiu a odontologia em diversas especialidades e áreas. E no programa de hoje, será abordado um assunto dentro da odontologia estética que tem atraído muita atenção e curiosidade: as facetas de porcelana. Sabemos que todas as áreas da odontologia têm como prioridade visar a função e a estética, mas a que mais se sobressai, sem dúvida nenhuma, é a estética restauradora, que tem como objetivo recuperar com naturalidade estruturas dentárias que sofrem desgastes, manchamento e fraturas, devolvendo a originalidade do sorriso e aperfeiçoando a natureza. Já nos casos de pacientes que apresentam má formação do tecido dentinário, pode-se optar pelo tratamento de realização de facetas em pura porcelana, que conseguem cobrir a parte da frente dos dentes, sendo um excelente recurso estético para resolver problemas de dentes escurecidos ou com forma inadequada. As facetas de porcelana são finíssimas lâminas que são aderidas à face externa do dente, com o mínimo de desgaste dele, transformando o sorriso, promovendo um resultado surpreendente e de grande longevidade. Para realizar fechamento de espaços entre os dentes, utiliza-se muitas vezes a técnica de reconstrução em resina composta, que permite reparar pequenos defeitos de forma imperceptível e duradoura. E quando os defeitos ou a destruição da estrutura dentária é maior, o tratamento ideal será a aplicação de coroas em cerâmicas, que são pequenas capas feitas em laboratório, perfeitamente adaptadas ao dente e que permitem melhorar significativamente a cor, formato e inclusive a posição da dentição. Este tipo de tratamento reforça ainda a estrutura dentária, protegendo o dente remanescente.
Devido ao avanço dos sistemas adesivos e das resinas compostas, tornou-se possível a confecção de restaurações diretas, esteticamente e biologicamente aceitáveis, com o intuito de realizar modificações na forma dos dentes. Realinhamento em casos limitados, onde a solução ortodôntica é contraindicada. Em alguns casos, onde não é possível realizar o tratamento ortodôntico tradicional, pode-se utilizar alguns recursos estéticos restauradores, que têm como objetivo mascarar imperfeições. Considerando o contato adequado entre os dentes superiores e inferiores, o correto posicionamento dos dentes contribui para uma melhor mastigação. A porcelana, por ser um material extremamente polido e brilhoso, consegue imitar perfeitamente a naturalidade do esmalte dentário, proporcionando um resultado muito semelhante aos dentes naturais. É sempre muito importante o profissional seguir um protocolo clínico embasado em conhecimentos científicos, para que possam ser obtidos os resultados esperados. Estes são alguns tratamentos realizados pelo profissional da odontologia estética restauradora. Agora ficou mais fácil entender porque existem várias especialidades na odontologia e o que cada uma pode ajudar você na recuperação do seu sorriso. Hoje em dia, existem maneiras muito modernas de produzir coroas livres de metal, com equipamentos que têm a capacidade de reproduzir estruturas em cerâmica pura que podem ser de um único dente a uma arcada completa. Zirconzan é um dos mais sofisticados instrumentos laboratoriais que a odontologia dispõe hoje em dia, com uma tecnologia inovadora de método de fresagem para a confecção de próteses. Este equipamento permite a confecção de estruturas em resina, metal, cerâmica e zircônia para a confecção de próteses fixas e provisórias. Com o auxílio de um scanner, retira-se todas as medidas necessárias das estruturas dos modelos em gesso que são enviadas para o equipamento que realizará a fresagem das peças. Após a escolha do material que será esculpido, se dá início o processo de fresagem das estruturas já escaneadas, sendo confeccionadas em pouco tempo as peças protéticas necessárias. A tecnologia deste equipamento é tão avançada que reproduz com grande precisão estruturas que podem variar de um dente a uma arcada completa, dando uma semelhança muito próxima de dentes naturais e com uma resistência inigualável. Além deste equipamento otimizar o tempo de trabalho de todos os protéticos e dentistas, ele confecciona estruturas que aguentam um grande impacto, provando que realmente ele é muito resistente. O benefício da zircônia no consultório, além da biocompatibilidade excelente que ele tem com os tecidos dentais, ele tem uma resistência imensa, muito mais resistente que as antigas metalocerâmicas, que as próprias cerâmicas, e além disso a praticidade que a gente tem ao trabalhar com ela. Ou seja, conseguimos moldar o paciente e na próxima consulta já vir com uma peça pronta de zircônia pura e com uma resistência muito maior, uma estética muito semelhante aos próprios dentes do paciente e praticidade de em 2 consultas conseguimos praticamente finalizar o caso. Essa máquina Zirconzan, ela veio ajudar a facilitar a vida do protético, por quê?
Porque é feito um modelo de gesso normal, como se faz habitualmente. Esse modelo é colocado no scanner. O scanner gera uma imagem virtual no computador, um clone desse modelo. Com esse clone, a gente consegue selecionar todos os componentes que vão ser realizados nesse trabalho. Depois disso, feitos os ajustes de oclusais, ajuste de ponto de contato, esse modelo é jogado para a máquina de zircônia, onde é confeccionado o trabalho com precisão, agilidade e rapidez. Como o Zircosan possui essa parte laboratorial totalmente simplificada, nós conseguimos, pelo computador, manipular toda essa estrutura e na outra consulta vem a peça pronta, já com uma anatomia muito semelhante aos dentes do paciente, onde conseguimos, às vezes, tendo um dente do paciente, conseguimos fazer o espelhamento desse dente faltante que ele tem, né? Então temos uma semelhança incrível com o próprio dente do paciente na hora de colocarmos o trabalho. O Zirconzan é, sem dúvida nenhuma, o futuro da odontologia. A água é um bem insubstituível e um dia poderá terminar. Não polua os nossos rios. Não diga desta água não beberei. Preservar o ambiente, esse é o meio. A tomografia computadorizada é um método de diagnóstico por imagem que utiliza radiação X e permite obter a reprodução do complexo maxilomandibular em qualquer um dos 3 planos do espaço. O exame apresenta uma dose bem menor de radiação. Hoje em dia, é bastante conhecido e muito solicitado para diagnóstico de dentistas. Ele oferece uma imagem volumétrica, possibilitando uma melhor visualização de altura, largura e profundidade em um mesmo exame. Atualmente, seus recursos são utilizados por praticamente todas as especialidades da odontologia, trazendo para próximo do cirurgião dentista as possibilidades de visualizar muito mais do que as radiografias convencionais. Hoje em dia, a ciência está cada vez mais evoluída e possibilita a todos os dentistas melhorar as técnicas com que trabalhamos, utilizando materiais e equipamentos de última geração para o conforto e bem-estar dos pacientes. Este exame proporciona uma maior exatidão no planejamento de intervenções cirúrgicas, pois permite a visualização das estruturas em 3D, eliminando as deficiências de visualização bidimensional obtidas por radiografias convencionais, contribuindo assim para o correto diagnóstico e a elaboração de um plano de tratamento eficiente, que são fundamentais para o sucesso do tratamento.
Com o auxílio de tecnologias avançadas, os tratamentos se tornam muito mais rápidos e seguros para o paciente, pois podemos, além de fazer uma avaliação apurada dos casos, mostrar com este exame para o paciente as limitações e benefícios de cada tratamento, se tornando muito mais fácil o planejamento e a execução dos trabalhos. O uso da tomografia é um grande avanço na odontologia, pois podemos fazer uma avaliação bastante aprofundada dos casos, deixando muito mais fácil o planejamento para cirurgias. Preservar o ambiente, esse é o meio. Hoje no nosso quadro Pergunte ao Dentista, vamos conversar novamente com a doutora Márcia Vidor, que é especialista em dentística restauradora e que esteve conosco na semana passada esclarecendo algumas dúvidas sobre odontologia estética. Mas os espectadores que acompanham o nosso programa ficaram com algumas curiosidades sobre as facetas de porcelana, assunto que conversamos rapidamente no último programa. E por isso do nosso convite para que a doutora retornasse hoje para conversar um pouquinho sobre esse assunto que vem sendo bastante comentado. Obrigada pelo convite, é sempre um prazer poder retornar. Nós que agradecemos a sua presença aqui conosco. Então, doutora Márcia, vamos começar com a primeira pergunta, que é o que são as facetas de porcelana? As facetas são finas lâminas de porcelana e elas têm uma grande vantagem de poderem ser aderidas à superfície do dente. E a grande função delas é poder alinhar dentes, aumentar dentes pequenos, fechamento de espaços, alteração de cor. Então é um material que vem sendo utilizado na odontologia para poder transformar o sorriso, deixar ele bem bonito. E como é o procedimento para fazer esse tipo de tratamento? É necessário que se faça um preparo da estrutura dentária para poder colocar as facetas. Antes de fazer o preparo, é feito todo um planejamento. É preciso fazer fotografias, é preciso fazer modelos de estudo, se faz uma análise para identificar o que precisa ser modificado no sorriso e com isso se pode fazer um planejamento adequado para cada paciente atender às necessidades do caso. E além da porcelana, existe algum outro tipo de material que possa ser usado para fazer uma faceta? Existe a possibilidade também de fazer facetas em resina. Mas as facetas em resina, elas não têm uma durabilidade tão boa quanto a da porcelana. E elas também não têm uma boa adesão quanto as facetas de porcelana. Um dos grandes problemas das facetas de resina, o descolamento delas, ou fratura de fragmentos. Enquanto que a porcelana possui uma adesão muito maior à superfície do dente e isso aumenta a durabilidade, a longevidade desses materiais. Então, se tu optar por fazer um tratamento estético entre uma faceta de porcelana e uma de resina, então a faceta de porcelana teria muito mais vantagens quando comparada com a de resina. Com certeza. A cerâmica ela apresenta uma superfície mais lisa. É como se a gente comparasse, por exemplo, um vaso de vidro e um vaso de plástico. Seria como comparar a cerâmica e a resina. Ao longo do tempo, a gente olha o vidro ou o cristal, ele se mantém, a estrutura dele, a transparência, o brilho. E o plástico, ele vai perdendo com o tempo o brilho, vai opacificando. E é como se a gente comparasse esses dois materiais. E a faceta de porcelana, ela tem essa durabilidade, esse brilho, a gente consegue um resultado melhor. E se comparar também como é feito o preparo, o planejamento, seria praticamente o mesmo, tanto para a faceta de resina quanto para a faceta de porcelana. Só que a durabilidade que se vai ter ao longo dos anos vai ser muito maior com a faceta de porcelana. Bom, e nesse momento a gente deve ter alguém em casa se perguntando se é um candidato a realizar um tratamento com facetas de porcelana,
Qualquer pessoa pode fazer esse tipo de tratamento? Bom, em primeiro lugar, é preciso fazer um planejamento do caso e ver o que é o tratamento recomendado. Quais são as indicações que tem? Se utiliza facetas de porcelana para aumentar dentes, para modificar a posição, desde que não seja uma modificação muito exagerada, alteração de cor, dentes que não responderam bem ao clareamento dentário, podem ser submetidos ao preparo de faceta, desde que sejam dentes com uma boa estrutura dentária. É importante saber que para fazer a faceta, o dente precisa ter uma boa estrutura dentária. Se ele tiver todo restaurado, com remendo, ou se ele já tem uma prótese, ele vai precisar de um tratamento maior, ele vai precisar ser feito um trabalho, uma coroa de cerâmica para poder reabilitar. A faceta é um tratamento bastante conservador, então o dente tem que ter uma boa estrutura. Quando tu fala conservador, tu quer dizer que tem pouco desgaste, desgastado o dente, quando comparado com algum tipo de tratamento? Exatamente. Os tratamentos conservadores são os que conservam, que preservam a estrutura dentária. Então a faceta, ela é um trabalho conservador, ela conserva a estrutura. Então ela não é um trabalho que produz um grande desgaste. Hoje em dia se tem facetas extremamente finas, o preparo ele é feito de acordo com o objetivo que se quer final. Então, se a gente precisa aumentar muito o dente, tem casos que a gente não vai precisar quase preparar o dente, ele vai ter só uma leve superfície de assentamento dessa faceta. Agora, se é um dente que a gente precisa modificar muito a posição, ou um dente que está muito projetado e a gente quer trazer ele mais para trás, daí um desgaste um pouco maior, mas visando o resultado final. E qual a durabilidade desse tratamento? Existem pesquisas que mostram facetas com 12 anos e sem nenhuma alteração. Então, são trabalhos que podem durar muito mais do que 12 anos. Vai depender dos hábitos do paciente, se ele faz bruxismo, se ele usa uma placa de bruxismo, se ele tem um bom acompanhamento. Mas é um trabalho muito duradouro. E depois de realizadas as facetas, é possível fazer um clareamento dos dentes? Normalmente a faceta, ela já fica pré-definido que cor vai ser utilizada, porque a cerâmica é um material que já vem com a cor e é a cor que vai ficar definida. Por exemplo, o paciente escolheu um dente bem claro, um dente com uma tonalidade média, então aquela é a coloração final da cerâmica, ela não vai alterar mais a cor. Só que, como é uma estrutura fina, às vezes a estrutura dentária do paciente começa, com o passar dos anos, vai amarelando. Por exemplo, não é mais a cor que era inicialmente. O paciente diz, quando eu coloquei as facetas, meus dentes eram mais claros. Para esses pacientes é possível clarear os dentes através da técnica do clareamento caseiro, mas o máximo que vai se chegar é na coloração inicial que a faceta possuía. Agora, se as facetas foram colocadas numa tonalidade escura, só substituindo a faceta. Então é importante que o paciente passe por aquela avaliação inicial e, se quiser ter dentes mais claros, defina antes para fazer um clareamento, para deixar toda a cor ok, para daí depois partir para um tratamento com facetas. Exatamente, e é extremamente importante definir que coloração que o paciente quer, porque as facetas vão vir naquela cor. Isso normalmente é conversado na consulta inicial, é um assunto que o profissional que trabalha na estética, ele conversa com o paciente, ele orienta, até para ajudar na escolha, porque tem pacientes que às vezes querem dentes extremamente brancos, não combina com o tom de pele do paciente. Então, é muito importante orientar, fazer uma escolha consciente, o profissional vai dar a opinião do que ele acha que fica de acordo, e o paciente vai dizer se concorda ou não, se ele quer mais claro, se quer mais escuro, mas isso é muito conversado no planejamento. E aqueles pacientes que fazem apertamento, que é o bruxismo, a faceta, ela está indicada para esse tipo de tratamento? Há um tempo atrás era contraindicado, mas tem se observado em vários estudos e até clinicamente que os pacientes que têm, são um dos pacientes que mais procuram tratamento para fazer colocação de faceta, porque o que o bruxismo acaba ocasionando? A perda de estrutura dentária. Então esses pacientes, eles acabam ficando com os dentes extremamente desgastados, às vezes são dentes que têm uma estrutura natural muito grande ainda, não tem muita restauração. Então as facetas são realizadas
E esses pacientes depois têm que utilizar também a placa de bruxismo. Isso vai ajudar na manutenção, porque o bruxismo é feito enquanto o paciente está dormindo. Então, se ele utilizar um mecanismo de proteção, que é a placa de bruxismo, então já reduz esse efeito. E leva muito tempo para fazer um tratamento com facetas? É um tratamento longo? O tratamento com facetas, por incrível que pareça, ele é um tratamento bastante rápido. Uma sessão é usada para fazer o preparo das facetas e daí nessa mesma sessão em que se faz o preparo é feito o molde e colocação dos provisórios. O molde é enviado para o laboratório e o laboratório é que vai executar as facetas. A média que se tem é em torno de 2 a 12 dias para a colocação das facetas. Vai depender da quantidade de facetas a serem realizadas, vai depender do laboratório também executar num prazo maior ou menor. Então, a média de trabalho hoje em dia é em torno de 10 dias. Menos tempo para casos menores. Bom, doutora Márcia, muito obrigada pela sua presença aqui conosco e pela excelente explanação a respeito do assunto facetas de porcelana, e fiquem abertas aqui para que a senhora venha outras vezes nos esclarecer sobre vários assuntos que a odontologia tem hoje e disponibiliza para os pacientes. Muito obrigada, espero ter ajudado. Viram que maravilha os recursos que a odontologia disponibiliza atualmente para que se tenha um sorriso bonito e saudável, devolvendo a espontaneidade de sorrir a muitas pessoas. Por isso, não saia daí e continue acompanhando o programa Doutor Sorriso. Esperamos que com este programa tenhamos passado mais informações a você sobre a odontologia estética e que a partir de agora todos possam entender com mais clareza quando e por que devem ser feitos tratamentos estéticos. Mais uma vez agradecemos a sua audiência e nos encontraremos aqui na próxima semana com mais Doutor Sorriso. Tchau, tchau! Obrigado pela audiência e até lá! Jogos Mortais do Honório tá ali dentro. Vai sair o palhacinho. Pedalando a bicicleta. Vamos jogar um jogo. Programa Doutor Sorriso, take 1. Estamos entrevistando. Ai, desculpa. Continua, vai. Estamos, Pra não ficar assim com uma cara tensa. Não é que eu de perfil fiquei na outra, assim, umas vezes umas caras meio tensa, né? Vai avançar na apresentadora. Qual é a próxima? Agora entrou o astral. Agora. Programa Doutor Sorriso, take 1, com a doutora Márcia Vidor. Chama aí a nova motorista clínica. Conversa com a Simone. Não. Doutora Michele, vem aqui, vou te mostrar meu estoque. Tu pediu. Estamos com ela hoje, Márcia Vidor, que veio nos fornecer informação e estudo. Márcia, como é que é ser uma doutora famosa no meio odontológico? É um arraso. Vou voltar.